valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Anotação de Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de suas atividades divinas. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra e com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo na atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças deste monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos.
Até hoje foram produzidas 1.455 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, Rádio Clube do Pará, para todo o planeta Terra. Será? Será que é para todo o planeta Terra? Será que não atravessa a estratosfera? Isso porque a NASA descobriu ondas de rádio vindo do espaço. Então nós estamos no meio de comunicação radiofônica, internet e tudo mais. Então esse programa pode sim estar sendo acessado por outros meios, mas temos essa sabedoria. Sabe por quê? O próprio Jesus Cristo já dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Os planetas são habitados. E essa é uma das partes do estudo da doutrina espírita. Vida em outros planetas, reencarnação, imortalidade da alma, Deus, o Ser Supremo, e nós como seres imortais. Então você precisa ficar ciente dessas coisas que estão agindo na sua vida. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Nunca pense ao contrário. Use o atributo da inteligência. Tá acontecendo alguma coisa? Investigue. Investigue, porque se somos esse projeto de felicidade, é sinal que nós estamos tomando decisões um tanto equivocadas. Deus nos deu a inteligência para isso, para nós sublimarmos, para nós darmos continuidade a uma evolução que iniciou-se nos ervos do tempo. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Dito isto, como ciência, vamos fazer a nossa viagem ao mundo do conhecimento, trazendo a nossa primeira curiosidade. E olha essa. É verdade que aqui no hemisfério sul a água desce pelo ralo sempre no sentido anti-horário e no hemisfério norte acontece o inverso? Vamos lá. Sim. No hemisfério sul, a água desce pelo ralo sempre no sentido anti-horário. Se estivéssemos no hemisfério norte, o turbilhão viraria para o lado oposto. O percurso dos objetos sofre um leve desvio em sistemas de rotação uniforme como a Terra. Nosso planeta gira do oeste para o leste, mas sua velocidade rotacional é muito mais lenta nas extremidades. Por causa disso, um objeto que se desloca dos polos para o Equador tenderá a mudar sua trajetória um pouco para o oeste no norte. Isto significa virar à direita, no sul, à esquerda. Olha, nós temos que começar a entender esses movimentos físicos, naturais, geológicos do nosso planeta. Porque, inclusive, para algumas mulheres e também para o homem, há alterações hormonais provenientes desse movimento de rotação. Isso os cientistas já deixaram bastante claro. Matéria influencia em matéria. Por isso, muitas das vezes, o seu mau humor está justamente no posicionamento que você está e, lógico, na sua alma. Porque é a alma que comanda todo esse trabalho de movimentos das células. Então, isso nós precisamos conhecer, querido ouvinte. Matéria influencia em matéria, mas quem comanda é o espírito. Então vamos estudar para não ficar bugando aí, como diz o ditado, à torta e à direita. Então, para você não bugar mais, aí vem ele, charmoso como sempre, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Sim, sou eu, queridos ouvintes, minhas cordiais saudações. Não limite o poder da sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Mas confie, porque a vida é eterna e infindável. Não pense também que depois desta irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar.
Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque nós postamos lá palestras espíritas, as visitas que alguns expositores fazem em instituições espíritas e não espírita, e o próprio programa Terceira Chamada, ele é reprisado no canal da ADEPA. O endereço é facílimo. AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. E detalhe, nós também estamos já viabilizando um evento para o mês de outubro aí. Não sei quem virá de fora aqui nos prestigiar com palestras aí. Então o Lírio do Vale e a ADEPA sempre estão buscando, nós estamos sempre buscando estar perto do público. Não é só ficar em quatro paredes de um estúdio, não. A gente gosta de promover esse encontro caloroso. Nos eventos que a gente faz, inclusive, pessoas que nos escutam vão lá, olha, eu escuto Terceira Chamada e por aí vai, tá? E vamos lá. Nesta quinta-feira, Leila Terezo, escute, agora não vou faltar, porque mês passado, teve realmente um contratempo. Mas nesta quinta-feira agora, eu estarei fazendo uma palestra no Lírios de Amor e Paz, que fica localizado no Conjunto Satélite WE número 8, casa 535, às 19 horas. Você que mora aí no entorno do Conjunto Satélite, vai lá prestigiar. Sempre nós trazemos novidade à luz da doutrina espírita, sendo analisado, lógico, à luz da doutrina espírita. Meu querido Rui Carlos, como é que vai ser a sua odisseia esta semana? No dia 11, sábado, às 8 horas, na Casa Espiritualista Apométrica, no Amor de Jesus e Maria, estudando mais uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, preparando o trabalho da casa. À tarde, às 19 horas, no Centro Espírita A Caminho da Luz, no Conjunto Maguari Alameda 24, desenvolvendo um tema do livro Palavra de Vida Eterna. E no domingo, às 17 horas, o estudo do Evangelho no Lar. Todas essas atividades são disponibilizadas no canal do YouTube que eu utilizo, @rui-p8w, no qual você pode acompanhar em tempo online ou depois consultar, já que vai ficar gravado lá para a sua disposição. Este canal é exclusivamente para a divulgação da doutrina e nos possibilita nos aproximarmos sempre e estarmos sempre juntos. Olá, cidade de Colares, Pará, a cidade dos discos voadores. Já estamos fazendo aí um planejamento de fazer uma visita agora no mês de julho ao Centro Espírita Bênção da Paz, que fica localizado na Rua Curuçá, sem número, Centro. Atividades lá no Bênção da Paz é sempre às quartas e sábados, às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. É para repetir? Então a gente repete o endereço eletrônico: AD-PA, ADE-PA, tudo com letra maiúscula. Então vamos viralizar e seja um grande propagador da boa mensagem. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo Sepla, mestre amigo, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto,
tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E vamos a mais uma curiosidade: mundo animal, mundo animal. Por que não existe comida para gato sabor rato? Tá aí uma pergunta que às vezes eu me faço, né? Que quando a gente vai nesse supermercado era tanto sabor aí e eu nunca vi sabor rato. Mas vamos lá. Experimentos comprovam que os gatos não preferem a carne de rato, a de galinha ou gado. Os gatos caçam por instinto e os pequenos roedores em geral são presas fáceis e abundantes. A criação de ratos é restrita ao mercado de cobaias e pets, não havendo disponibilidade de obter tal carne inspecionada no meio industrial. E viraliza, né, nas redes sociais que às vezes o gato ele caça o rato e vai levar pro seu dono, né? Sim, é uma forma de agradecer. Olha, eu tô pagando a moradia aqui, tá aqui, come isso aí. Eu quando li essa matéria fiquei interessantíssimo, porque lá em casa o rato só falta levar ele. Aí eu percebi pela matéria que eles perderam o instinto. E só sobrou pra mim o nonato no bolso de estar comprando ração cara, que ele é gastado. Cara para poder sustentá-lo, é assim mesmo. Mas tu sabes por que hoje em dia o gato e o rato se tornaram amigos? Isso é efeito hormonal. Antigamente existia esse instinto, por quê? Porque o rato ele exalava um tipo de hormônio que tornava o gato agressivo. Olha só. Com essa convivência doméstica, o gato foi se acostumando com o cheiro do rato. Então houve uma adaptação de odor hormonal. Eu não sabia disso. Então por isso que hoje, por isso que às vezes o gato e o rato olham pra tua cara e dizem: cadê a comida? Isso mesmo. Terceira chamada é ciência. E ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão com as trevas
que desaparecem ao primeiro clarão das luzes da aurora. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 28 de junho de 2026. Terremoto na Venezuela. Mais de 1,4 mil mortos e colapso no IML de Caracas, com unidades superlotadas. Corpos são mantidos temporariamente nas ruas, enquanto equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes sobre os escombros. Autor Maiara Monteiro. Um forte terremoto que atingiu a Venezuela já deixou ao menos 1.430 mortos, além de milhares de feridos e desaparecidos. As equipes de resgate continuam trabalhando sem interrupção na busca por sobreviventes sobre os escombros de prédios que desabaram, principalmente na região de Caracas e em outras áreas fortemente atingidas pelo desastre. A destruição causada pelo abalo sísmico provocou colapso em parte da infraestrutura local e aumentou a pressão sobre os serviços de emergência, que enfrentam dificuldades para atender à elevada demanda. Um dos reflexos mais dramáticos da tragédia é a situação do Instituto Médico Legal de Caracas. Com a grande quantidade de vítimas retirada dos escombros, a capacidade das unidades foi ultrapassada e corpos estão sendo deixados temporariamente nas ruas, à espera de identificação e remoção. Imagens e informações divulgadas pelo jornalista Ian Boechat mostram um cenário de extrema gravidade. Segundo ele, os corpos permanecem expostos ao ar livre, sob temperaturas entre 30 e 32 graus Celsius, agravando ainda mais a situação. Entre as vítimas estão homens, mulheres e crianças. Há relatos de alguns corpos já apresentam sinais de decomposição devido ao tempo de exposição e à falta de estrutura para o atendimento. Inclusive teve reflexo aqui, né? Num prédio aí também foi viralizado nas redes sociais. É interessante que essa matéria é do dia 26, mas até os dias de hoje, agora, né? No dia 5 ainda estão se comentando, porque fica a reflexão. Será que é o fim do mundo? Não é fim do mundo. Nós já batemos muito nessa tecla. Não, essa questão do apocalipse não existe. O que está existindo, o planeta Terra ainda não está completo. Lá embaixo ainda tem muita vida. Inclusive, eu li essa semana, Nonato e Rui, que nas fossas das Marianas, onde a profundidade é imensa, a água do oceano está desaparecendo embaixo das rochas de lá de baixo. Os cientistas querem saber para onde está indo essa água, porque ela não está voltando. Ela some e olha o prognóstico dele, vai haver uma época aí, mas lá na frente, que não vai ter mais mar. A probabilidade. Por quê? Porque a água está desaparecendo das fossas das Marianas. Então o que a gente percebe à luz da doutrina espírita? Evolução da Terra, acomodação, nosso corpo. Semana passada nós colocamos isso, a questão do nosso corpo sofrendo as devidas mudanças. Então, Nonato, não é pra gente ficar assim, aterrorizados, mas aprender com a situação, estudar e tomar também as devidas providências, porque, de uma certa forma, esse terremoto chegou aqui em Belém do Pará, né? A terra do tacacá. Pois é, Douglas. A gente fica imaginando, queridos ouvintes, né? Que Deus, no seu determinismo, está ali. Olha, aquela área ali, eu vou fazer com que aconteça isso e o que aconteceu, e isso é um determinismo meu. Primeiro, não é determinismo divino nem tampouco fatalidade, como o Douglas falou, é a ordem natural das coisas.
A Terra tem uma velocidade de girar em seu próprio eixo, que aqui no momento eu não me lembro, mas é muito veloz. E só não sentimos isso por conta também de outras leis, como o caso da lei da gravidade, que não permite, que senão nós estaríamos sendo jogados, tombando para tudo quanto é lado. E aí no caso lá da Terra, da crosta embaixo, não é? Como o Douglas falou, está em ajuste, isso é a ciência, não é? Agora, isso nos permite dizer, como razão espírita, dentro de uma lógica, que também Deus aproveita este momento, não é? Para fazer aquilo que nós concebemos como provas e expiações para todos os povos, para estes que aconteceram e para nós outros que estamos aqui, mesmo que à distância, sentindo, né, as vibrações das ondas lá do terremoto, mas também sentindo ondas de calor humano, no sentido de solidarizar-se com aqueles que estão nessa situação. Rui Carlos, inclusive, num programa que nós temos nas redes sociais, o Quarta Dimensão, semana passada nós falamos sobre não existe destruição, existe transformação. Matéria influencia em matéria. Nosso planeta é um planeta material. Nosso corpo é um corpo material. Está sofrendo as mudanças, mas nós somos seres espirituais que aprendemos com essas situações. Então, Rui Carlos, nada de pânico, né, Rui? Sim, sem dúvida nenhuma, nós temos um Deus de amor e misericórdia que Jesus nos trouxe e o qual temos que ter em nossa mente e que não se compraz com a destruição da segunda pessoa da Trindade Divina, que somos nós os espíritos imortais. Então, considerando a instabilidade do planeta em que nos encontramos, é um planeta de provas e expiações, por isso é um planeta instável, de caráter geológico, climático, é natural que a placa tectônica em determinados pontos se mova. Não devemos com isso dizer, o Brasil está exímio disso. Não é verdade. Vê que nessa própria cidade sentimos abalos. Eu me lembro, eu tinha 10 anos, estava numa rede, dormindo, 10 horas da manhã, quando só via notícia no rádio, na época eu só escutava a rádio interior, do que tinha acontecido em Belém, um abalo rápido em função de um tremor que tinha acontecido a quilômetros, quase 1 milhão de quilômetros, centenas de quilômetros da cidade de Belém. Então isso é natural. Isso repetiu agora com 70 anos, 60 anos depois, na nossa cidade, em prédios elevados, principalmente nos andares superiores, mostrando que realmente estamos num modo instável. Isso significa que nós temos que ter em mente uma coisa importante. É necessária a indulgência, sim, porque não há piedade sem indulgência. A indulgência nos possibilita nós vermos, a piedade, nos possibilita vermos a dor do outro, percebermos a dor do outro. Não podemos ter caridade se não somos piedosos. Mas essa piedade não pode ser uma piedade piega, aquela piedade que só faz chorar e não fazer nada. Nós estamos a quilômetros de Caracas, a quilômetros desse quadro desolador que a nota mostrou para nós. O que é que nós temos que fazer? Orar. Envolver os nossos irmãos com as nossas vibrações de amor e de caridade, entendendo que assim como Jesus curou o servo do centurião à distância, nós podemos também amparar os nossos irmãos neste momento, mandando para eles vibrações de conforto, de amparo, de refrigério, de esperança, tendo a certeza que depois de um dia tenebroso, de um dia cheio de nuvens pesadas, o sol brilhará outra vez para todos, pois afinal somos espíritos eternos, nascemos para estar perto do Pai. E se temos peso, precisamos tirar dele para podermos voar e nos aproximarmos a cada vez da grandeza do seu amor. Somos espíritos imortais, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Se não estamos entendendo, vamos estudar. Fato é que Deus não cria para a destruição, e sim para a transformação sempre. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Banda Sayonara, Estrela que Brilha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças.
conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Queria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Queria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor. E vamos a mais uma curiosidade. Vamos entender um pouquinho sobre engenharia? Por que os aviões não podem ser construídos com o mesmo material da caixa preta, se ela é a única coisa que sobra de um acidente aéreo? E eis a resposta aí dos nossos inventores. Se um avião fosse feito com o mesmo material e com a mesma resistência da caixa preta, seu peso tornaria o voo praticamente impossível. O avião é um aparelho mais pesado que o ar, mas por causa da capacidade de sustentação, força aerodinâmica das asas, há limites para esse peso. É por isso que os aviões são construídos com metais leves, como o alumínio e o dura-alumínio. Além disso, não adianta um avião ser teoricamente indestrutível se o corpo humano não suporta as elevadas forças de desaceleração geradas pelos impactos. Tá explicado, não tá, Nonato? Você que trabalhou muitos anos na aeronáutica, né? E salva a vida, pô. Apesar de que os acidentes aéreos geralmente não salvam, né? Quase não salva ninguém, mas tem esse porém, sim. Muito bem, e agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. O que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que foram nossos pais não tem a importância devida. O que vale é o que você é agora.
O momento presente é o criador do seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos de ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Preste muita atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque o seu agora depende do seu amanhã. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso e intelecto moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 650. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? E eis a resposta dos imortais: sentimento inato, como o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Mas, Donato, eu vou abusar do seu conhecimento. Questão 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. E, Donato, eu vou colocar uma questão aqui, é que as pessoas, elas têm uma mania... As pessoas têm uma mania de colocar poder ao outro. Por quê? Limitados no seu conhecimento e nas suas fraquezas. Mas o que os espíritos querem mostrar é que poder absoluto só Deus o é. Então é da nossa natureza, assim, ser carregado no colo, é verdade, sofrer aquele amparo, mas o negócio é que o ser humano tem uma teimosia de colocar a sua vida no outro. E aí tem aquela fala de Jesus, né? Jesus, vocês vão me consertar. Infeliz do homem que acredita no outro homem. Maldito homem. Maldito homem que acredita. Então não é que você não tem que confiar no outro, mas veja o seu limite de confiança. Pois é. Porque é inato em nós. Sim. Que existe um ser supremo. Mas esse ser supremo não é o Rui Carlos. É Deus, não é, Dona? É verdade, Dona. Você colocou muito bem a questão da fraqueza como uma necessidade nossa em buscar Deus. Antigamente, quando eu ainda nem era espírita, eu ficava me questionando com relação a essa imposição de Deus na sua adoração, como Deus único. E aí essa pergunta traz um esclarecimento fenomenal para todos nós. Porque a adoração, até para nós espíritas, ainda se concebe como lei, né, nas leis morais. E é verdade. Mas no dia que o nosso sentimento, que é inato, encontrar a consciência dessa divindade em nós, que é o sentimento inato, nós não precisamos mais da lei de adoração e pura e simplesmente a adoração em si. E o que nos leva a isso? A nossa fraqueza.
Olha só, a mesma fraqueza que tem as nossas crianças quando a gente os concebe, né, e recebe elas na condição de pais, para as suas fragilidades nós temos todos os subterfúgios, todos os aparatos para fazer com que aquela criança cresça e se sustente. Olha que interessante. Na adoração não é diferente, Douglas. E na questão lá 651, não é isso? Uhum. Na 651, prova cabalmente que nenhum de nós está desamparado nas nossas fraquezas pela concepção da adoração, porque todos nós, de uma forma ou outra, acreditamos em Deus, do selvagem ao grande conhecedor, porque todos temos consciência que ainda não está aflorada como deveria, mas que faz com que a gente compreenda essa adoração. Não é mesmo? Isso mesmo. Sabe o que me fez lembrar? Donato e Rui Carlos. A genética humana. Sim. Então, inclusive, alguns espiritualistas, a própria Joana de Ângeles, quando psicografava por Divaldo Franco, falava sobre o gene divino que está em nós. Sim. Nós temos o DNA divino em nós. Isso, então, assim como você passa a leitura biológica para os seus filhos e netos, Deus lhe criou, lógico que você tem o DNA divino. Então verdade. É por isso que é essa confissão. Não, eu fui criado por alguém, eu sinto isso. Sim. É isso mesmo, Ricardo? Pois é, né? Sem dúvida nenhuma, é uma realidade. Aproveitando o gancho do irmão Donato falou, a evolução do entendimento da lei de adoração. Jesus diz isso já no Evangelho à Samaritana à beira do poço de Sicar, que vai chegar o tempo, ou melhor, ele diz, já chegou, que nós vamos adorar a Deus em espírito e verdade. E quando nós descobrirmos esse Deus interno, nós passaremos a agir com justiça e equilíbrio dentro das suas leis, entendendo que todo gesto que fizermos, estamos adorando a Deus que está dentro do nosso próprio coração, como Jesus disse, não longe de nós, desse DNA extraordinário que ele colocou em nós, como complementou Douglas, e que é muito importante para entendermos. Estamos caminhando a cada dia. Saímos da época que adorávamos o sol, a lua, os animais, as estátuas. Hoje estamos evoluindo. Estamos crescendo a cada dia. E como diz os Espíritos, estamos melhores que há 100 anos atrás. E a cada dia vamos nos tornando melhores, mais entendedores das leis divinas, cujo seu entendimento nos aproxima cada vez mais da divindade. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com Cancioneiros da Paz, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se tu queres um mundo feliz, vamos juntos na corrente formar. Se tu queres um mundo feliz, vamos juntos a corrente formar. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Para o mundo inteiro mudar, alcançando a
mais distante nação, para o mundo inteiro mudar, alcançando a mais distante nação. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz, para o mundo inteiro mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, os portões de chegada. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Os portões de chegada. Cada abraço daqueles guarda uma história diferente. Cada reencontro daqueles revela um outro mundo, uma outra vida, diversa da nossa, da sua. Se você nunca teve a oportunidade de observar, por mais de 5 segundos, todas aquelas pessoas, desconhecidos numa multidão, esperando seus amigos, seus familiares, seus amores, não tenha medo de perceber da próxima vez a magia de um momento, de um lugar. Falamos dos portões de chegada de um aeroporto, um desses lugares do mundo onde podemos notar claramente a presença grandiosa do amor. Invisível, quase imperceptível, ali ele está com toda a sua sublimidade. Nas declarações silenciosas de um olhar tímido, no calor ameno de um abraço apertado, no breve constrangimento ao tentar encontrar palavras para explicá-lo, na oração de 3 segundos elevada ao alto, agradecendo a Deus por ter cuidado de seu ente querido que retorna. Richard Curtis, que assina a produção cinematográfica de nome Love Actually, traduzida no Brasil como simplesmente Amor, traz essas cenas com uma visão muito poética e inspirada. O autor oferece na primeira e última cenas do filme exatamente a contemplação dos portões de chegada de um aeroporto e de seu belíssimo espetáculo representando a essência do amor. Ouve-se um narrador nos primeiros segundos confessando que toda vez que a vida se lhe mostrava triste, sem graça, cruel, ele se dirigia para o aeroporto para observar aqueles portões. E ali encontrava o amor por toda parte. Seu coração alcançava uma paz, um alívio, em notar que o amor ainda existia e que ainda havia esperança para o mundo. Isso tudo pode parecer um tanto poético demais para os mais práticos, é certo. Assim, a melhor forma de compreender a situação proposta é a própria vivência. Sugerimos que faça a experiência de, por alguns minutos, contemplar essas cenas por si mesmo, seja na espera de aviões ou outros meios de transporte coletivos. Propomos que parta de uma posição mais analítica de início, com algumas pitadas de curiosidade.
Que grau de parentesco possuem? Há quanto tempo não se veem? De onde chegam? Ou, quem sabe, sobre outros? Que histórias têm para contar? O que irão narrar por primeiro ao saírem dali? Sobre a família, sobre a viagem, sobre a espera em um outro aeroporto? Ao perceber lágrimas em alguns olhos, questione: de onde elas vêm? Há quanto tempo não se encontram? Que felicidade não existe dentro da alma naquele momento? Por fim, reflita: por quanto tempo aquele instante irá ficar guardado na memória? O instante do reencontro. Tudo isso poderá nos levar a uma analogia final, a uma nova questão. Não seria a Terra um imenso aeroporto? Um lugar de chegadas e partidas que não param, constantes, inevitáveis? Pensando nos portões de chegada na Terra, lembramos dos bebês que abraçamos ao nascerem, com este mesmo amor daqueles que esperam num aeroporto por seus amados. Choramos de alegria, contemplando a beleza de uma nova vida. E muitas vezes este choro é de gratidão pela oportunidade do reencontro. É um antigo amor que por vezes volta ao nosso lar através da reencarnação. Pensando agora nos portões de partida, inevitavelmente lembramos da morte, da despedida. Mas este sentir poderá ser também feliz. Como o sentimento que invade uma mãe ou um pai, que dá adeus a um filho que logo embarcará em direção a outro país, a fim de fazer uma viagem de aprendizagem, de estudo ou profissional. Choram sim, de saudade. Mas o sentimento que predomina no bom coração dos pais é a felicidade pela oportunidade que estão recebendo, pois têm consciência de que aquilo é o melhor para ele no momento. Vivemos no aeroporto Terra. Todos os dias milhares partem, milhares chegam. Chegadas e partidas são inevitáveis. O que podemos mudar é a forma de observá-las. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos lembrar revelações no tempo e no espaço? A adoração a esse ser supremo. Nós temos o DNA divino, nunca se esqueça disso. Por mais que você esteja aí do outro lado revoltado, Deus me abandonou. Pare de ser um filho mal criado. Papai do céu ralha, como diz a minha santa mãezinha. Vamos entender os nossos ditos sofrimentos? São provas que a vida dá, mas Jesus facilitou o intercâmbio com nosso Pai. Olha só, ele até saiu de rota, Jesus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita sinalizando o mundo espiritual, a nossa própria imortalidade. E Deus, como sempre quer que nós estejamos bem, pede para que espíritos guardiões vá nos visitar e dizer: Douglas, para com isso, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então a oração é esse momento todo especial que sim, vamos mudar de frequência, vamos sair do lado material e entrar na nossa faixa vibracional verdadeira e eterna, que é a do espírito. Então lembre-se, você é um ser espiritual, você tem o DNA divino, você pode sim encontrar várias respostas nesse momento da oração. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido, entrar nessa faixa vibracional. Mas você pensa que está sozinho nesse levante? Que nada, além de nós aqui no estúdio, meu querido pai e amigo nesta reencarnação Manuel Lopes e minha mãe Celestina Lopes estão no bairro do Marco, antenado, ligado, plugado aqui na Rádio Clube do Pará,
no momento da oração. Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, no bairro da Sacramento, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. Antônio Monteiro, o palhaço Chantilly, antenado e plugado. O Góis e Aléo, Walter Moreira na cremação, Seginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei. Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Leila Tereza e José Carlos Martins no Conjunto Satélite. Estamos aí quinta-feira, viu, Leila? No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, MC Careca. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosiane Campos e o Miguel Ferreira. Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui na Angostura, pertinho da RBA. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba. Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane. Todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E os amigos aqui da RBA. Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Quando as críticas chegarem em teu caminho, não permitas que elas te retirem a paz. A
Palavras que vêm para orientar e há palavras que vêm para ferir. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.